A dor não cura. Uma pessoa começa a sentir um mal-estar indefinido. Depois de alguns dias, revela-se pontadas dolorosas e não leva muito tempo para que a dor esteja instalada de uma forma contínua. Vai aumentando, torna-se insuportável e a pessoa resolve procurar ajuda médica para ver o que estava acontecendo. O médico faz os exames necessários e identifica aquilo que estava acontecendo. Prescreve a terapia e, ao mesmo tempo, inclui na terapia remédios para que a dor possa ser eliminada. Vale registrar que a dor que cumpriu um importante papel até esse momento não é mais necessária, pois a terapia está em andamento. Com isso, fica muito claro que não é a dor que cura. O que cura são os remédios que foram prescritos. Nós podemos encontrar a dor como um alerta importante para outras experiências que nós realizamos no mundo físico. Imaginemos uma criança engatinhando pela sala, vai até a parede e ali encontra 2 buraquinhos, uma tomada, e resolve colocar o seu dedinho. Um choque produz uma dor. A dor ali se manifesta. É possível que tenha ficado surpresa, mas não identificou com muita clareza o que foi que aconteceu e volte a colocar uma segunda vez o dedinho na tomada. Novo choque, nova dor. Aí, nessa altura, é possível que a criança já chegou à conclusão que se ela colocar uma terceira vez o dedinho ali, a mesma coisa vai acontecer e abandona esse tipo de experiência. A dor também é encontrada no mundo dos animais. Não somente a dor, há o prazer também, de tal maneira que nas experiências que o animal vai realizando, se for prazeroso, provavelmente ele vai repetir aquilo que faz. E diante da dor, não. Ou então, terá que talvez repetir mais de uma vez aquela experiência, até que fique muito claro para ele que aquilo não produz um resultado adequado. Mas vamos agora visualizar a questão da dor em uma outra situação, não nesta relação com o mundo exterior, mas aquilo que acontece no nosso mundo íntimo, a nossa vida moral. Como é que isso acontece? Será que nós vamos encontrar também esses estímulos se nós nos valermos de uma expressão usada por Abraham Lincoln, que ele dizia: faço o bem, sinto-me bem, faço o mal, sinto-me mal. E aí nós estamos registrando que alguma coisa igual acontece também nesse nosso mundo interior. E quando nós fazemos alguma coisa equivocada e que começamos a pensar sobre ela de uma forma repetitiva, e especialmente se isto esteja nos incomodando, nós estaremos diante de uma dor. E todas essas sensações negativas, essas emoções negativas, vamos chamá-las de dor, que pode ser arrependimento, pode ser mágoa, pode ser culpa e uma série de outras coisas. E aí a pergunta é o seguinte: esse incômodo, esta dor, se ela for intensificada, isso vai resolver a questão? De forma nenhuma. O que vai resolver isso é quando nós nos dispusermos a reparar aquilo que tenhamos realizado, que tenha provocado algum tipo de desarmonia, perda de alguma coisa, prejuízo para alguma pessoa. E reparando, nós vamos notar a modificação dessas condições interiores de tal forma que a dor vai acabar desaparecendo. Mas outra situação que pode provocar a dor é quando nós estamos elaborando alguma coisa, pensando em fazer alguma coisa errada, e não estamos muito convictos. Isso começa a nos incomodar também. Pode haver uma situação que isso não acontece e a pessoa vai e executa aquilo que estava pensando fazer. Mas na hipótese, estou registrando a possibilidade de que comece a haver um incômodo. Nessa situação, basta desistir do propósito de fazer a coisa errada.
Mas ainda há uma outra situação a ser considerada. Muitas vezes nós nos sentimos incomodados, mas não percebemos uma causa direta para que esteja provocando essa dor interior. Há algo que, se nós notarmos, produz isso com muita frequência, essa sensação desagradável. São os hábitos que nós temos de reclamar muito, de lamentar bastante, de fazer cobranças que nós exigimos das pessoas para que façam ou para que deixem de fazer coisas que nós atribuímos a elas a responsabilidade. Eliminando isso em nossa vida, nós já vamos ter a possibilidade de que muito desse desconforto interior não estar mais presente. Porém, isso pode estar associado a coisas que nós fizemos anteriormente que não estamos conseguindo relacionar com esse nosso mal-estar. E essas coisas podem estar perdidas lá atrás, em vidas anteriores. E para que nós possamos entender isso, é necessário trazermos para a nossa análise a reencarnação. Sem isso, fica difícil nós entendermos como que essas coisas repercutem em nossa vida. Mas aí a pergunta é, e como resolver isso se eu não consigo identificar uma causa específica que pudesse me levar a reparar aquilo que eu fiz? A solução para isso é: faça o bem. Lembre-se, fazendo o bem, nós vamos nos sentir bem. E quando nós fazemos o bem, nós acabamos, de alguma forma, nos ligando às coisas equivocadas que nós fizemos no passado, atenuando-as ou mesmo eliminando. Para que nós possamos modificar essas coisas do passado que nos atormentam no presente, não há necessidade de que haja uma plena identificação. Na medida em que nós vamos calibrando as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, na direção de que isso sejam coisas boas, nós vamos modificando, nós vamos alterando esse mal-estar proveniente dessas coisas que nós fizemos anteriormente e que não conseguimos identificar a sua causa de uma forma direta. Nessa altura, alguém podia pensar, bem, nós estamos diante de uma possibilidade de, através da dor, fazer com que as pessoas se transformem. Isso não acontece. A transformação não se dá pela dor. Se dá pelo reconhecimento de que existe uma coisa equivocada a ser mudada, a ser transformada. E isso só acontece se houver uma aceitação. Se a pessoa, usando o seu livre-arbítrio, sem que ela seja pressionada, acabe incorporando comportamentos e atitudes transformadoras. Mas se a imposição vier de uma forma que representa uma pura violência, um puro constrangimento em que as pessoas procuram despertar o medo, procuram despertar a culpa ou a vergonha, isso não irá transformar, a não ser que aquilo que vem sendo sugerido seja aceito pela pessoa. Mas aí alguém então poderia dizer o seguinte, isso significa então que as pessoas podem fazer o que bem entender, porque qualquer restrição que for imposta sobre elas, não vai haver transformação, então elas estão livres para fazer o que bem entender? Não é assim, porque há uma vida de relação, as pessoas dentro das suas famílias, no local que trabalham, nas mais diferentes interações sociais, podem fazer coisas que afetam as pessoas. E, na medida em que essa influência seja negativa, que possa produzir prejuízo ao respeito dos direitos das pessoas, é aceitável que hajam restrições sociais para que as pessoas deixem de fazer coisas inadequadas e que façam aquelas que sejam também requeridas para que haja uma melhor harmonia dentro da sociedade. Agora, é bom entender que isso se estabelece através de um poder, que no caso pode ser o Estado, que através das suas leis impõe as obrigações, mas pode também surgir de valores culturais, que de alguma forma exerce algum tipo de pressão sobre as pessoas para que deixem de fazer coisas equivocadas e que façam outras que são requeridas. Mas, novamente,
fica aí estabelecido de que se não houver uma aceitação da pessoa, essas imposições não irão trazer modificações. De tal maneira, se caso houver uma eliminação da obrigação, da pressão que se exerce, a pessoa voltará a realizar as suas ações inconvenientes e deixará de realizar aquela que vinha sendo obrigado. Então, se de um lado a imposição dessas normas restritivas são importantes para se estabelecer um clima de harmonia dentro da sociedade, ou pelo menos de uma forma relativa estabelecer um clima de harmonia, não é correto tomar isso como sendo algo transformador e querendo aplicar sobre as pessoas, no sentido de querer transformá-las, punições, castigos, e muitas vezes querendo atribuir a responsabilidade pelos castigos, pelas punições a Deus, e com isso estariam indo na linha de cumprir as mesmas coisas que as leis de Deus estariam sugerindo. Mas é bom deixar muito claro, as leis de Deus não são punitivas. As leis de Deus servem para nos orientar quanto ao melhor caminho a ser seguido. E no tocante ao poder da violência, das opressões que possam ser impostas sobre as pessoas, vale nós observarmos o que acontece normalmente com as tiranias. Elas acabam se desfazendo, elas vão perdendo força, chega um momento em que não há mais como impor aquelas restrições e simplesmente desaparecem. Nós tivemos na história casos em que regimes opressivos procuraram, por exemplo, afastar as pessoas das suas crenças religiosas, destruíram igrejas, atribuíam penalidades, prisão ou coisas mais sérias sobre as pessoas que procurassem continuar seguindo um determinado culto religioso. Essas opressões, esses regimes opressores, acabaram se desfazendo. E o que se registrou posteriormente nessas regiões? Um florescimento, uma revitalização, um retorno às práticas que procuraram ser abafadas através da violência. Isso coloca-nos, portanto, diante de uma afirmação que nós podemos fazer com toda certeza. A dor não transforma. A dor é um alerta importante para nos dizer que alguma coisa inadequada esteja acontecendo. Mas não uma dor imposta, é uma dor que surge naturalmente por força das leis de Deus que nós encontramos nos fenômenos físicos, químicos, biológicos e também na nossa moralidade, portanto, as leis morais. E o cumprimento das leis de Deus nos oferece bons resultados em nossa vida. E sempre que nós nos esbarramos com elas fazendo coisas inadequadas, a dor surge não como punição. A dor surge da mesma maneira que orientou aquela criança que colocou seus dedos na tomada, sentindo a dor que a desestimulou de voltar a fazer aquilo.